Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e à escalada. Eu sou Eliseu Frechu e nesse episódio eu converso com o montanhista, slackliner e base jump capixaba, Caio Affetto. Rocks é uma nova marca de roupas para esportes outdoor que já nasceu com mais de 30 anos de experiência. Nossas peças são desenvolvidas por montanhistas, com foco na versatilidade de uso, liberdade de movimentos e conforto dos tecidos. Acesse rocks.com.br e permita-se essa liberdade. Rocks é ROCX. Caio, muito obrigado de ter aceito conversar com a gente no podcast On The Rocks. Cara, é um grande prazer estar te recebendo. Figura ilustre do montanhismo, do slackline, do base jump capixaba. Caio, como é que você tá, meu velho? Valeu, Eliseu. Obrigadão aí novamente aí pelo convite, né? Já também acompanhei vários outros podcasts aí com a galera aí das antigas também. Para mim é um prazer, uma honra, né, estar aí conversando com você, grande explorador aí das montanhas do mundo afora, não só do Brasil. Então, obrigado aí pelo convite. Pô, Caio, mais uma vez a gente que agradece, cara. É muito importante para a comunidade tá sabendo todas as facetas, de todos os pensamentos que compõem o montanhismo brasileiro, cara. E você é uma pessoa que tem se destacado há muitos anos dentro do montanhismo capixaba. E, pô, vai ser muito legal as pessoas, do Ceará, do Rio Grande do Sul, tá sabendo o que acontece aí e a forma de pensar sobre o montanhismo, a sua forma de ver, toda essa interação com o slackline, com o base jump. Mas, Caio, como todas as outras conversas, a gente vai começar do início. Como que o Caio descobriu o montanhismo? O que veio primeiro? Qual que foi, o momento que, na sua vida, que você resolveu de ir para a montanha? Cara, acho que foi um momento de transição bem bacana assim, na minha vida, porque eu estudava ainda no terceiro ano aqui na escola e eu tinha um grande amigo assim, que a gente estudava junto e estava sempre junto assim. Só que nesse momento eu remava, eu fazia remo, né? Eu sempre fui uma pessoa bem ativa, né? Gostava de fazer alguns outros esportes e eu estava já há uns 3, 4 anos remando num clube aqui do Espírito Santo. E aí eu tive várias lesões ao longo desse tempo, várias lesões. E nunca consegui realmente ter um progresso legal assim. Aí teve um tempo que eu tive uma lesão um pouco mais séria, eu tive que parar de remar. E aí eu procurei por alguma outra coisa, né, que pudesse me dar uma satisfação, me desse, né, um prazer. E aí um amigo me convidou para poder escalar, para poder conhecer. Vamos lá escalar. Eu já tinha feito rapel, né, esse início que várias pessoas já conhecem. E aí fui, não consegui escalar quase nada, né? Acho que aquele primeiro contato com a rocha assim um pouco uma via mais difícil, era um 7A aqui na época. Tomei um couro mesmo, e aí eu falei, caramba, cara. Mas eu gostei desse desafio, sabe? Eu adorei. E aí, assim, já no outro mês, já comprei uma sapatilha, comecei a brincar sozinho mesmo, porque esse meu amigo me levou, mas ele também não continuou, né, a escalar. Eu comprei a sapatilha e ficava brincando sozinho, não conhecia ninguém na época, e ficava brincando em um lugar bem famoso aqui de escalada. Chama na Ilha do Boi. É uma pedrinha que tem na Ilha do Boi, bem pequena, e eu ficava de um lado para o outro, né, fazendo travessia assim, de boulder, nem conhecia direito o que era a escalada em si. Até que um amigo, Eupídio, um cara das antigaças, assim, chegou para mim, cara, tô te vendo aí indo de um lado para o outro, vem aí quarta-feira, que sempre tem alguém escalando aqui quarta-feira, o pessoal se reúne e tal, você vai conhecer o pessoal, e aí você pode, né, progredir aí no esporte, conhecer mais gente. Eu falei, pô, beleza. Aí eu fui na quarta-feira, conheci o Rony do nada, foi o cara que me abraçou aí, foi o meu pai da escalada mesmo, me apresentou o esporte, me ensinou muito mais do que a escalada em si, né? Acho que foi aí que
o mosquitinho picou mesmo de verdade, e aí a gente pegou o gosto pela coisa e nunca mais parei. Mas, assim, foi um momento bem legal na minha vida, porque eu meio que saí um pouco do mar, né? Aquela rotina do mar e tal, e fui para a montanha. Então, foi uma coisa que mudou mesmo minha vida, e desde então, desde dia em diante, eu acho que assim, eu nunca parei mesmo de escalar, de estar na montanha, de estar na natureza. Foi um momento bem bacana assim, na minha vida. Caio, pô, a gente aqui, né, São Paulo, meu, até sul do país, enxerga muito o montanhismo capixaba ligado ao montanhismo do Rio de Janeiro, né, que foi um montanhismo muito baseado no início aos clubes de montanha. Então, pô, as pessoas, em geral, conhecem, até 2, 3 décadas atrás, meu, era praticamente quase que uma exclusividade dos clubes tá iniciando as pessoas no esporte. Depois começou o profissionalismo, a galera meu, ensinando um amigo ensinando o outro, tal, mas sempre girou em torno dos clubes. Como que, quando você começou a escalar, como que era essa dinâmica? Né? Havia clube? Como que é? Como que aconteceu isso? Isso. Na época que eu comecei, tinha a Associação Capixaba de Escalada, e aí logo depois do meu início, que eu comecei a conhecer as pessoas, eu comecei a ver o universo mesmo assim da escalada aqui no estado. A Associação Capixaba de Escalada estava apenas começando ainda também, né? E foi bem bacana que eu também, né, pude conhecer um pouco mais das pessoas também, quando a gente está no muro treinar, isso aí em 2006, né? E em 2007, eu fui equipado no Alquearinho. Então, foi bem bacana, porque eu peguei o início da Associação Capixaba de Escalada, né? O pessoal já estava se organizando como um clube, fazendo eventos, e aí veio outra pessoa para somar ainda mais com o esporte aqui, né? Acho que a gente tinha poucas pessoas também nessa época, eram pessoas com mais tempo de escalada do que eu, era uma das pessoas mais novas na época, e que também estava focada mais em uma escalada mais tradicional, uma escalada diferente do que às vezes um público mais novo procura, assim, né? Uma escalada de boulder que eu estava fazendo na época, e esportiva tinha poucas vias, começando poucos setores. Então, assim, a gente não tinha tantas opções naquela época. E aí, com a Associação Capixaba de Escalada, a gente teve mais pessoas, né? Teve um ponto de união entre as pessoas para poder conseguir conversar, se reunir. E foi realmente uma oportunidade bacana, porque eu tive a oportunidade de contribuir um pouco, né? De participar dos eventos, de arrecadar uma grana para poder comprar chapeleta, ou para poder fazer manutenção em algum setor. Nessa época, eles se reuniam muito, fazer jantar, para fazer algum evento em si que pudesse contribuir, tiver uma grana, e conseguir reverter isso para a Associação Capixaba de Escalada, né, para poder fazer outras atividades em prol da escalada aqui. Fazer viagens para poder conseguir apoio de alguma prefeitura, né, de algum evento. Então, assim, sempre foi basicamente esse o começo, assim, que eu vi a escalada aqui, né? Tinha muito contato com a Associação Capixaba de Escalada e vi essas outras pessoas chegando e outras pessoas novas também começando no esporte. Então, foi bem bacana mesmo, assim, essa oportunidade de ter um lugar de união entre os escaladores aqui, apesar de ser bem pequeno, né? Depois da escalada veio a paixão pelo slackline, né, meu? Você se destacou, meu, bastante, fazendo um monte de linha difícil, alta. Como que foi essa descoberta sendo montanhista do slackline, né? Como que foi esse seu conhecimento de mais um outro esporte na montanha? Eu acho que foi bem natural, assim, sabe, Eliseu? Mas, novamente, foi justamente pela escalada, sabe? Então, foi uma coisa bem bacana, assim, esse início, né? Porque um ano depois que eu comecei a escalar, em 2006, em 2007, teve o que a gente chamava de churrascalada,
no evento que o Oswaldo Baldin organizava aqui, e aí eu tive a oportunidade de conhecer o slackline. Ele tinha armado uma fita, eu falei, pô, vou tentar me equilibrar nesse negócio aqui. Tentei, não dei 2 passos, caía e ficou por isso mesmo, assim, mas eu fico com aquela vontade de aprender mesmo, equilibrar, de caminhar sobre a fita, sabe? E aí, a gente tem um lugar aqui no centro de Vitória, que aí você compra qualquer coisa bem barata. E tinha uma fita lá que era, sei lá, R$ 1 o metro na época. E aí todo mundo comprou essa fita e ficava brincando, só que a fita era muito fraca, né? Era só para poder brincar mesmo. E aí eu peguei o gosto pela coisa, assim, sabe? Foi um esporte que me ajudou muito com equilíbrio, me deu muita motivação para evoluir mesmo, assim, sabe? E aí todo mundo, assim, naquela época praticava um pouco da escalada, assim, praticava um pouco do slackline. Só que eu comecei a ter uma vontade a mais de evoluir, assim, de fazer alguma outra manobra, de querer fazer uma distância um pouco maior, né? E assim, passando a juntar a escalada com slackline, a gente começou a pensar no highline. Então, assim, foi uma evolução bem natural para mim, eu acho, como escalador, praticando slackline. É claro que eu queria fazer o highline. E aí, o Espírito Santo é um paraíso para o montanhismo, né? Tanto a escalada como o highline. E foi bem natural mesmo, assim, eu lembro que foi bem natural, mas foi bem difícil, porque na época a gente não tinha nenhum equipamento específico do highline, era tudo você tinha que pegar equipamento da escalada para tentar adaptar para o highline, fazer um sistema de polia, as ancoragens que a gente tinha que fazer. Às vezes você fazia uma, apertava com o nó, você tinha que cortar a fita fora. E aí depois foi evoluindo até que a gente tem né, uma gama de equipamentos específicos para o highline que são incríveis, assim, sabe? Bem seguros também para a prática. E nessa época, foi em 2010 mesmo que eu comecei a fazer o highline. Então, eu demorei assim, uns 3 anos para poder ter realmente a experiência, de ter acho que assim, aquele impulso maior de fazer o highline, porque quando você olha por vídeo, por foto, é uma coisa, mas quando você vai lá e vai fazer mesmo, armar o highline, ter essa segurança de falar, não, eu sou capaz de fazer com segurança e também sou capaz de andar com a tranquilidade ali. E aí, em 2010, eu acho que eu fui para Chapada Diamantina, não, para Diamantina. Fui passar um carnaval lá, fui na Gruta do Salitre, aí eu olhei o highline, olhei o lugar, né? A Gruta do Salitre tinha um lugar perfeito para fazer um highline. Falei, cara, eu vou fazer esse highline aqui, já tenho os equipamentos. E aí fiz o primeiro, atravessei assim, gritando de medo. Cheguei do outro lado, assim, com aquela adrenalina, né? Com aquela emoção diferente que eu nunca tinha sentido mesmo, assim. É uma coisa bem única, bem intensa mesmo. Aí depois daquele dia eu falei, agora já sei como é que é, eu quero fazer mais. E aí eu voltei para o estado aqui do Espírito Santo, fiz outros highlines, fiz na Cachoeira de Matilde, foi o primeiro highline em cachoeira do Brasil. E aí eu comecei a abrir lugares diferentes, porque aqui no Brasil não tinha quase nenhum highline assim, na época. Você tinha, nesse cenário aí, em 2006, mais ou menos, o Hugo, também escalador, base jumper. Na época, era quem realmente deu uma divulgada no highline assim, no Brasil. E aí ele fez na Gávea, todo mundo assim começou a criar, né, aquele highline como um dos mais clássicos do Brasil, e realmente né? E aí depois que eu fiz aqui, eu fui lá, fiz o highline da Gávea também. Então, assim, o esporte do highline em si, nessa época, foi muito... Tava começando assim, com poucos praticantes, poucos lugares para praticar, né, para poder fazer. E aí eu comecei a juntar a escalada com o highline em si. Né? Em 2012, eu juntei com um amigo, né, o famoso amigo Gustavo Fontes também, escalador, highline base jumper também. A gente, em 2012, criou um projeto que chamava High Vibe,
que a gente começou a unir a escalada com o highline, tentar abrir novos lugares para o highline no Brasil. Acho que na época tinha, eu acho que assim, podia colocar uns 20 highlines no Brasil. E ao longo de assim, 3 anos que a gente se empenhou mesmo nesse projeto, viajando, colocando o highline com a escalada, né, escalando montanhas para poder fazer highlines, são highlines mais difíceis. A gente abriu, acho que, mais de 40 highlines, mais de 40 linhas no Brasil. No Brasil inteiro, do sul ao nordeste do Brasil. E foi um projeto bem bacana, porque a gente teve a oportunidade de criar tipo, o primeiro festival de highline no Brasil. Foi na Serra do Cipó, a gente armou 3 linhas de highline, foram mais de 10 praticantes do esporte. Então, a gente teve a oportunidade de unir, né, um pouco a comunidade do highline, que ainda era muito pequena e tinha pouca informação mesmo do esporte em si, né, sobre segurança, sobre como armar a linha. E foi uma oportunidade bem bacana de conhecer também as pessoas, de tentar unir, né? E depois desse dia em diante, a gente continuou explorando novos lugares. Eu acho que essa que é a coisa legal, né, de você praticar um esporte assim. Eu, pelo menos, tive muito essa coisa no meu início da escalada também, de procurar lugares novos, sabe, Eliseu? De não ficar sempre fazendo a mesma coisa ou escalando no mesmo lugar. Eu sempre gostei de explorar coisas novas e o highline proporcionou isso, né? Era um esporte novo, estava começando e a gente teve a oportunidade de buscar lugares novos, assim. E tive a oportunidade de ver lugares assim incríveis mesmo. Um dos mais legais aqui que eu acho, sim, no estado é os 5 Pontões. Foi um dos highlines assim mais legais que eu fiz por aqui. A Serra da Capivara também, lá no Piauí, que foi um lugar assim incrível mesmo. Você vê não só o lugar em si, mas a história que aquele lugar carrega, sabe? Um monte de pintura rupestre, você ter a energia dos nossos antepassados, né? Dos povos pré-históricos, assim, e levar o highline, o esporte, para lugares assim que pessoas não teriam a oportunidade de ver nem na televisão, às vezes. A gente foi no Raso da Catarina, é um dos lugares assim mais secos aí do Brasil. É um cânion incrível, seco, né? Rodeado pela caatinga mesmo assim. E tinha uma população indígena, cara, que morava lá, que mora lá, né, até hoje. E esse dia foi bem bacana porque a gente chegou lá, conversamos com o pessoal dos indígenas lá, se a gente poderia fazer o esporte ali, o highline. Eles, não, beleza, vamos lá, vamos, que a gente quer ver também. E foram lá ajudar a gente a fazer. E depois, no final do dia, caiu uma chuva. Eu acho que não chovia, tinha, sei lá, 4 anos nesse lugar. E foi assim, momentos como esse, né, ligando o esporte com a população em si, né, são momentos bem, bem interessantes assim. Então, o highline ele surgiu com uma proposta somente de equilíbrio, de me ajudar ali na escalada, e depois transformou minha vida porque eu tive a oportunidade de viajar, conhecer lugares novos, abrir linhas novas, de conseguir um apoio também para poder manter esse sonho vivo. E por aí foi. Eu acho que o Brasil ainda continua com muito potencial para o highline em si. E a gente está aí sempre em busca de novos lugares, né? Acho que isso é o bacana de contribuir aí com o esporte. O montanhismo é uma modalidade mãe, né? Uma vez que, pô, foi a primeira coisa o primeiro esporte que foi começado a ser praticado em montanhas foi isso aí, montanhismo, subir elas, né? Pô, e na verdade é uma atividade multidisciplinar que, começou a derivar num monte de outras, A galera usava o boulder para treinar, pô, o boulder virou um esporte, meio que até à parte. Uma modalidade bastante independente dos outros estilos, das outras modalidades de escalada. Assim aconteceu com o rapel. O negócio tomou outro rumo. E o slackline também começou com uma brincadeira, com um treino, e acabou virando uma atividade em si só.
Cara, outro dia eu estava vendo, folheando lá o Instagram, achei uma revista que não sei se é um zine ou se é uma brincadeira, é, cara, tá, o negócio chamava Belayer, né, A visão da escalada pelo segurança, era uma coisa mais ou menos assim. Tá, meio joke, né, Tá, mas, cara, uma das pautas era slackline, esporte ou não? Cara, eu nunca imaginei que pudesse haver esse pensamento de alguns escaladores com relação ao slackline. Para mim é um esporte bastante fundamento, pô, e é isso, tomou um outro rumo da escalada. Mas, enfim, pô, gostaria de saber de você se você no início sentiu isso, um certo preconceito dos escaladores em relação ao slackline. Cara, não. Acho que, assim, pelo contrário, sabe, Eliseu? Pelo menos pela comunidade local aqui, assim, em si, sabe? Eu tive sempre muito apoio, porque, assim, eu não tinha muitos equipamentos na época, eu estava começando, então, assim, eu tinha meia dúzia de mosquetão, uma cadeirinha, uma sapatilha e uma fita ou outra, uma corda de escalada. Não tinha muito equipamento. Então, assim, a galera me emprestava, às vezes, polia. O Rony inventou um sistema para poder ancorar a fita do Highline, né, a fita do Slackline com freio 8. Então, assim, era tudo no improviso e todo mundo, assim, realmente me ajudava, porque, assim, eu era o único que fazia o Highline aqui na época. E eles iam para poder me ajudar a armar, porque às vezes a gente tinha que escalar alguma montanha. Eles iam me ajudar a escalar e eu ia lá, armava e ficava lá brincando sozinho, assim, né? Tipo, me divertindo. Eu acho que teve um pouco de uma galera mais nova começando no esporte, sem ter passado, talvez, pela escalada em si, sem ter visto um pouco das éticas de montanha, e talvez tenham armado highline em cima de vias de escalada, de não ter o conhecimento de avaliar muito bem o local antes de fazer a linha. E aí acho que talvez tenha tido algum conflito em si entre as modalidades, mas no meu caso específico, eu sempre fui muito bem aceito, assim, todo mundo sempre me ajudou mesmo, assim, no começo, né? Acho que todo mundo passa por uma dificuldade no começo. E eu acho que, assim, hoje mudou muito, sabe? Porque as pessoas têm um pouco mais desse conhecimento, né? Acho que a internet também ajudou muito, né? Os novos equipamentos. E as pessoas conheceram um pouco mais de montanha em si. Antigamente, as pessoas tinham, por exemplo, o trickline, que é uma modalidade do slackline, e eles migraram para o highline, sem ter esse conhecimento da montanha, contato maior. Então, eu acho que o esporte mudou muito nesse sentido de passar mais conhecimento para as pessoas que começaram depois, assim, sabe? Boa, Caio. Daí veio, o base jump, Cara, eu acho que tudo que você faz na vida, algo novo, né, dá um certo medo, mas depois que você conhece, que você se sente bem, dá um prazer enorme, assim. E aí eu falo novamente, né, eu nunca imaginei que hoje eu estaria saltando de base jump, ou que eu iria fazer highline, ou escalando. Eu acho que foi uma coisa bem natural que aconteceu na minha vida e é algo que, assim, são as pessoas que você conhece, que você meio que admira, que você tem o contato, que vão te levando para um outro caminho, assim, sabe? Vão te mostrando, nem te levando para outro caminho, vão te dando opções para você escolher um caminho que você acha que deveria ser o seu caminho. E tanto na escalada quanto no highline, eu tinha um contato com alguns base jumpers, né? Na época, o Rodrigo Cricket, o Gabriel Lotti, o Fernando Brito, né? O Rui Fernandes, o tiozão. Então, assim, eu acompanhei um pouco da trajetória deles, assim, né? Mas em 2012, mais ou menos, a gente teve a oportunidade eu tive a oportunidade de fazer um projeto e encontrar com o Hugo, né? O Hugo Lanjão. Ele já saltava de base jump nessa época e eu também estava começando o highline, foi em 2010. Eu já tinha feito highline
Mas o Hugo ele já tinha uma experiência muito maior, ele já tinha ido para Yosemite, já tinha feito highline com o Dream Potter, já tinha feito vários outros projetos que encontrou outras pessoas que tinham muito mais experiência, né? Então eu falei, pô, se você quer fazer alguma coisa, é bom estar junto com quem realmente entende da coisa. E aí, eu não tinha a fita própria para o highline na época, e aí eu consegui uma fita da França, que ele tinha um apoio de uma marca da França, mandaram para ele a fita e eu fui lá pegar com ele lá em Nanuque, Minas Gerais. Você vê. Nessa época, o base jump no Brasil tinha pouquíssimos lugares assim para saltar, para salto alto assim. E Nanuque, Minas Gerais, foi um dos pontos da época, né? Encontrei com o Hugo, na época não deu para a gente fazer o highline, né? O tempo fechou, ficou muito ruim, tinha poucos dias, mas eu tive a oportunidade de ter o contato com eles, né? De conversar, de ver eles saltando, de falar, caramba, cara, plantou ali a sementinha, sabe? Falei, caramba, bacana, legal aí saltar de base jump, ver como é que funciona, o cara sobrevive depois que salta, né? Então, eu acho que dá para poder querer fazer isso algum dia. Mas, assim, lógico que tem um investimento muito maior dos outros esportes que eu já fazia, muito maior para poder chegar lá. Então, foi um degrauzinho ali que eu comecei, mas bem longe ainda de se concretizar. E aí, nessa época, tinha uma montanha que o Sabiá tinha saltado, só que ninguém sabia onde que era. E era aqui em Castelo, no Espírito Santo, era Pedra da Onça. Eles perguntaram para a gente, pô, onde que é essa montanha, não sei onde que é, talvez seja no Espírito Santo. A gente, pô, tava eu e o Rony, aí o Rony falou, cara, é aqui no Espírito Santo, lá em Castelo, se vocês forem lá, vocês vão saltar, porque é um lugar realmente ideal, aí a pedra é negativa, dá para fazer um salto alto. Logo depois, o Hugo e o Brito foram lá saltar da montanha, eu fui lá junto com eles. Eles saltaram da montanha, e aí mais uma vez falei, caramba, bacana acompanhar o pessoal de perto, né? Ver assim, eu gosto mesmo assim, de ver de perto assim, as coisas acontecerem. E é interessante porque, assim, no Brasil, Eliseu, você tem dois tipos de salto. O salto baixo, que a gente chama de slider up, slider down, e o salto alto, que a gente chama de slider up. Então, assim, é um salto que, assim, às vezes é mais de 4 segundos de queda livre. No Brasil, você tinha 2 lugares para fazer o slider up. Na época ali, 2010, mais ou menos, 2009, 2010. Você tinha a Cachoeira do Tabuleiro, que você saltava, ainda molhava o equipamento, e você tinha que secar para fazer outro salto. Então, assim, tinha que fazer uma trilha também longa. Então, não era um salto tão fácil de dar, apesar de ser um dos mais bonitos aí do Brasil, se não for o mais bonito, né? A Cachoeira do Tabuleiro é incrível. E aí você teve, em 2009, aí, a Pedra do Fritz, lá em Nanuque. Então, você tinha só 2 lugares, assim, lugares totalmente longes um do outro, de difícil acesso, não tinha tanta estrutura. E aí, com a Pedra da Onça, em 2012, mais ou menos, cara, teve um boom no base jump no Brasil, porque a galera saía do Brasil para poder ir para a Europa para fazer salto alto e treinar. Porque não tinha, a pessoa soltava mais de prédio, de antena, de ponte aqui no Brasil na época. Então, assim, foi uma evolução gigante. Quando começou a Pedra da Onça, cara, o esporte deu um boom. Eu acho que foi o primeiro boom do base jump no Brasil, com certeza, assim, porque as pessoas não precisavam de ir mais para fora e começaram a treinar mais aqui no Brasil. E nesse tempo, eles também evoluíram no wingsuit, né? Então, assim, foi um boom que não precisava de ir para fora para treinar e começaram a evoluir também nos saltos altos, usando, né, o wingsuit, aquela roupa com asas mesmo. Então, assim, foi um grande início aí para o esporte em si. E eu acompanhei esse começo, né? Só que nessa época eu estava mais focado no highline. Eu tive apoio, juntei uma grana, né? Fiquei uns 3 anos aí com apoio, juntei a grana e falei, cara, agora eu quero estar junto da galera mesmo, sentir outra emoção. E aí eu tive mais contato com o Brito, com o Rodrigo Cricket, com o Lotte,
O Fernando Mota também, no começo, eu tive um contato com ele, assim, e fiz outros projetos com eles também, unindo o Highline com o Base Jump, fiz lá na ponte Dom Pedro I, lá em Paulo Afonso, foi bem legal, a gente fez o Highline, eles estavam saltando também no mesmo momento, foi bem bacana. Então, assim, fui unindo e fui ficando mais próximo deles, sabe? E vendo como funcionava. E aí, em 2015, eu fui para os Estados Unidos com o Gustavo Fontes. A gente ficou lá quase 6 meses, em uma viagem para poder fazer o curso de paraquedismo. Porque geralmente as pessoas me perguntam muito, acho que é até legal a gente conversar, porque como que eu faço para começar no base jump? Aí, assim, geralmente as pessoas pedem de 150 a 200 saltos de paraquedismo de avião para poder ter a experiência, de ter a vivência de queda livre, né? Para poder fazer o curso de base jump, tá apto a fazer um curso, né, de base jump. Aí você tem que procurar um mentor, um instrutor que te leve para poder te mostrar como que são, né, o início mesmo ali, o que você tem que fazer. E aí o meu curso foi esse. A gente foi para os Estados Unidos, a gente ficou lá uns quase 6 meses, fazendo vários saltos por dia de skydive. Nesse meio tempo, a gente foi para Yosemite, escalamos em Yosemite, fiz highline em Yosemite, o primeiro do mundo, né, assim, o mais clássico lá no Lost Air Spire. Foi incrível. Na época eu também fui um dos poucos brasileiros que tinham feito esse highline também, então foi incrível, assim, estar naquele lugar, naquele templo ali e vivenciar, né, o surgimento, onde que surgiu o esporte mesmo, assim, em si. E só que a gente começou num momento também bem crítico, não crítico, mas um momento que realmente é o esporte, assim, né? A realidade do esporte. Que apesar do esporte ser bacana, ser legal, ele também mata, né? Ele é um esporte. Ele é feito por pessoas e não é um jogo de videogame, né? Então, assim, nesse momento que a gente estava fazendo skydive, a gente presenciou, assim, né? O momento, assim, o Dean Potter morreu, que era um dos meus grandes inspirações aí, que ele escalava, fazia highline, base jump, unia todos esses esportes. Então, uma semana antes de eu conhecer o cara, ele faleceu saltando de base jump, né, lá em Yosemite. Então, assim, o Fernando Mota morreu, o outro Fernando também, que estava nos Estados Unidos, também morreu saltando na Gávea. Então, assim, várias pessoas que eu conhecia, que eu estava próximo, assim, morreram praticando esporte, e aí você começa a pensar, assim, se realmente é isso que você quer para sua vida, sabe? Você começa a questionar algumas coisas que tem muita pertinência, assim, porque não é só lá fazer o esporte, ser feliz e acabou. Você convive com pessoas que estão ali vivendo, né, o sonho mesmo, saltando, fazendo o que gosta, mas também você, por outro lado, você vê o perigo do esporte, né? Você tem que ter muito cuidado mesmo, assim. Por isso que, às vezes, a gente fala, pô, você tem que ter experiência no skydive, faz os 150, 200 saltos, depois você vai para o base jump, mas também tem que alertar as pessoas que é um esporte que também tem perigo, tem risco, como a escalada em si, como o highline em si. E eu lembro, assim, que nessa época eu conversei com o Brito, assim, com o Fernando Brito, que também já faleceu, e era um grande amigo, das pessoas mais bacanas mesmo que eu conheci no esporte, assim, em si. Cara, é o esporte, você tem que aprender, né, às vezes também com os erros dos outros e não cometer os mesmos erros, e é isso. Eu acho que a vida está aqui para a gente viver ela, de sentir novas emoções, assim, claro, com muito cuidado, mas, assim, você sempre está, de certa forma, tendo que estar mais, eu acho que assim, mais atento mesmo às coisas, sabe? Então, assim, essa vivência que eu tive na escalada, tanto no highline, com o manuseio de equipamento, na altura, me ajudou muito a entrar no base jump com mais segurança, assim, também. Não só
fazer a quantidade de saltos específicas para poder iniciar no esporte. Então, assim, acho que você tem que ter um contato grande, assim, às vezes até com escalada mesmo, sabe, Eliseu? É um esporte bem... aquela que te dá uma origem, sabe? Te dá a oportunidade de ter experiência para outros esportes. Então, assim, me ajudou muito a ter mais segurança mesmo no base jump. E assim, passei esse momento, né, uma fase mais crítica assim, do início, comecei a saltar bastante, lógico, junto com as pessoas mais experientes, eu estava ali bem próximo mesmo, sabe? Até, sei lá, os 100 saltos que eu fiz, eu que sabia muito mais do que eu, e a partir disso eu também comecei a abrir lugares novos, sabe? Eu acho que essa que é a coisa bacana assim do esporte, é tentar procurar coisa nova, tanto na escalada, no highline e agora no base jump, assim, eu tentei explorar o que a gente tinha aqui de melhor, porque as pessoas iam muito para a Europa, para fora, e a gente tem um potencial enorme aqui, cara. Você já veio aqui, já escalou aqui no Espírito Santo, então sabe o tanto de montanha que a gente tem e de potencial, né? Então, assim, a partir desse momento comecei a abrir lugares novos depois de um ano, assim, montanhas, dentre todos os objetos, né, que a gente tem aí. E novamente o esporte, eu acho que passou por um outro boom, assim, o base jump. Ele, em 2013, 14, assim, mais ou menos, teve um campeonato mundial lá na Pedra da Onça, que veio vários praticantes de wingsuit. Nessa época, a pessoa já estava saltando com wingsuit muito maior, fazendo voos maiores, de mais performance. E aí eles descobriram uma outra montanha lá em Castelo, que era a Pedra do Cabrito, que também é um outro universo, assim. É a Pedra do Cabrito e a Pedra do Fio, uma pedra bem famosa aí para a galera da escalada, inclusive o Ed, o Val, né, a galera abriu o Fio da Navalha lá, uma via de mais de 700 metros aí de altura, incrível. Então, assim, esse complexo também ele se tornou uma escola assim, para o base jump nacional, sabe, cara? Foi a oportunidade que a galera teve de fazer saltos ainda maiores e treinar, né? Que você não tinha salto dessa altura aqui no Brasil. E aí teve um outro boom, mais pessoas começaram a praticar o esporte. E aí, assim, dessa época até eu acho que, assim, hoje em dia, a gente tinha ainda poucos lugares para escalar. A gente tinha só Castelo ali. O Rio de Janeiro também, o pessoal começou a saltar da Pedra da Gávea de wingsuit, que também é um salto, né, alto, saltar de wingsuit, com roupa com asa. Mas ainda você tinha poucos lugares. Tinha tem um potencial tão grande e tinha poucos lugares. Aí eu também comecei a procurar lugares novos, guardar algumas fotos de montanhas que você via que tinha potencial. E aí eu já tinha, sei lá, uns 10 lugares assim que eu queria ir, mas ainda não conseguia ir para poder ver o lugar, para ver se dava para saltar ou não. E eu já tinha umas 3 rampas assim que dava para poder instalar e saltar da montanha, né? Já estava guardado. E aí no final do ano passado, cara, o Gabriel Lotti me chamou se a gente queria fazer uma viagem por aqui, se a gente queria procurar lugares novos. Então eu falei, cara, tem um monte de montanha aqui no estado e que está precisando ser aberto para poder saltar, né? Principalmente de wingsuit, né? E aí a gente ficou mais ou menos um mês viajando, explorando montanhas novas. Nessa viagem a gente abriu quase o dobro de lugares que já tinha para saltar de wingsuit, né? Ele saltando de wingsuit, eu saltando normal, com uma outra roupa menor. Então, assim, foi de 2013, 2014 até 2020, a gente em um mês, quase duplicou a quantidade de saltos que tinha de wingsuit no Brasil. Então, assim, foi acho que um outro boom. E trouxemos também lugares novos, assim, que o pessoal podia saltar de lugares novos, como uma árvore, saltar de um balanço. Foi uma inovação bem bacana, assim, para o esporte, porque eu acho que hoje é um dos saltos mais divertidos que tem no Brasil.
é uma montanha que fica lá em Itarana, no Espírito Santo. Eu tinha aberto essa montanha em 2016, só que ninguém tinha ido assim para poder saltar mesmo lá, ver o potencial da montanha em si. E aí o Gabriel fez o salto de wingsuit, ele fez o salto da árvore, primeiro salto de uma árvore de wingsuit no mundo. A gente fez o salto do balanço e aí a coisa começou a evoluir, assim, sabe? Várias pessoas começaram a vir, a saltar do balanço e ver outros lugares que tinham para poder saltar também, sabe? Então foi incrível essa oportunidade de ver novos praticantes chegando no esporte e procurando lugares novos também, não só ficando, né, na mesma montanha, no mesmo lugar. Então, acho que esse foi um outro boom assim, bem bacana e poder participar disso foi algo bem bacana assim mesmo. Assim, eu senti bem feliz de ver que o esporte no Brasil está evoluindo e que outras pessoas de fora também, cara, é incrível isso. Vocês estão vindo para o Brasil e falam, cara, eu acho que o Brasil é realmente um lugar que tem grande importância hoje no cenário mundial assim do base jump, sabe? De tanto para saltos altos, saltos baixos, principalmente porque no nosso verão aqui é o inverno para eles, né? Eles estão na neve, eles ficam, sei lá, 3 ou 4 meses sem saltar, e aqui no Brasil a gente salta o ano inteiro. Então, o Brasil é um dos novos lugares aí para o pessoal vir saltar. Caio, pô, no montanhismo, muitas vezes quando acontece um acidente, a primeira coisa que se pensa, pô, foi falha humana. Tá, existe em todo esporte novo, pô, no parapente a gente viu muito isso, né? Que no início os acidentes aconteciam porque os paragliders fechavam. Ao que você... como você analisa os acidentes que acontecem no base jump? É falha humana? É fatalidade mesmo? O que acontece, na sua opinião? Cara, é difícil falar assim, porque eu acho que a maioria é por falha humana mesmo, assim, por decisão, porque assim, o esporte ele tem um equipamento, né, para poder fazer com segurança, só que é muito da escolha do praticante. Por exemplo, você fazer um salto da forma mais segura possível, você tem que saltar sem vento, uma condição boa, tem que estar tranquilo também, se sentindo bem. Então, assim, é uma decisão sua, né? Muitos dos acidentes em si realmente são por uma decisão, às vezes, por uma falta de reflexo do praticante, porque é muito rápido, né, Eliseu? São coisas de segundo. Em um segundo, cara, tudo pode mudar. E o base jump, ele não escolhe quem está começando ou quem é mais velho, é todo mundo, né? Todo mundo está propício a sofrer um acidente, assim. Eu falo não de morte em si, mas de pousar mal, torcer o pé. Então, assim, é uma decisão que você tem que realmente estar preparado, tem que estar treinando para fazer um salto bom, um pouso bom, porque a maioria dos acidentes são no pouso, né? No chão mesmo que acontece. Então, assim, quando você sai, tem que ter realmente uma avaliação se o salto é seguro, se você vai conseguir se distanciar da montanha ou não. E assim, é uma falha, eu acho que humana mesmo, mas é difícil de você falar porque no momento que você está praticando um esporte que em coisa de um segundo tudo pode mudar, é difícil saber avaliar o que a pessoa fez de errado, o que ela poderia ter feito de diferente, mas eu acho que realmente dá para você buscar uns saltos seguros. Eu acho que no começo, principalmente, você tem que estar sempre com uma pessoa mais experiente, te passando uma experiência, fazendo saltos mais altos também, né, que te dê mais oportunidade de estar em queda livre, para poder ter mais tempo de reação. Então, eu acho que tudo isso é um treino que você tem que fazer, né? Um treino mental, treino físico também, você tem que ser muito rápido na hora de
de resolver algum problema, alguma pane, mas eu acho que a maioria é falha humana mesmo, assim, são pequenos detalhes, né, que fazem uma diferença muito grande. Então, eu acho que você tem que estar sempre muito atento, muito ágil no base jump para poder continuar aí no esporte por muitos anos. Caio, me fala agora 2 momentos. Meu, muito feliz, juntando as 3 modalidades, entendeu? Não precisa ser da escalada, nem do... aquele momento que você falou, cara, escolhi certo o que eu faço da minha vida. E o outro que você fala, me ferrei dessa vez, cara, fiz um mau negócio. Vai lá, um bom e um ruim. Cara, já passei por muitos momentos assim, sabe, bem intensos assim, tanto na parte boa quanto na parte ruim assim. E, pô, eu acho que mais assim a escalada em si, ele me deu esse contato com a natureza em si, né, assim de estar conhecendo um universo diferente, sabe, de estar na natureza, de estar na montanha, de estar com pessoas, né, que pô, eu gosto mesmo assim. Mas assim, a primeira vez, cara, que eu fiz um free solo no Highline foi algo surreal para mim. Eu entrei num outro plano assim. Às vezes a gente lê alguns livros, né, sobre o flow. Eu acho que eu senti alguma coisa bem parecida com essa questão do flow, assim, estava em contato extremo com o que eu estava fazendo naquele momento, assim, aquela presença incrível de vida. E foi assim, lá um dos primeiros, e também em Yosemite também, no Lost Arrow, também fiz um free solo que me deixou assim mais do que feliz de estar vivo, sabe? De ter vivido aquela experiência, de ter sentido algo novo, de diferente na minha vida, assim. Eu acho que esse momento foi um dos mais incríveis, assim, na minha vida. Foi algo, assim, surreal mesmo. E o base jump também realmente teve momentos, assim, muito bons, porque são poucos segundos de uma alegria intensa, mas também de momentos difíceis. Assim, já tive pousos bem complicados que eu me machuquei. Eu já vi, assim, cara, eu poderia ter me quebrado feio mesmo, assim, eu consegui sair, de certa forma, bem. Então, eu acho que é sempre um momento que você tem que avaliar as coisas na vida também, né? A gente está aqui, tem que tomar cuidado, mas se é o que você gosta também, eu acho que você não pode se privar de fazer as coisas que você gosta por um risco que talvez possa acontecer, sabe? É aquilo que a gente fala, às vezes você pode estar numa moto, vai viajar na moto, vai bater num carro, pô, machucou, morreu. Ninguém sabe o que pode acontecer na nossa vida. Eu acho que você tem que ter, né, o cuidado, tem que sempre avaliar as coisas da melhor forma possível, mas apesar de ser perigoso, né, de às vezes as pessoas colocarem o base jump como o esporte mais perigoso do mundo, eu não acredito muito nessas estatísticas, não, porque depende muito da pessoa que pratica, depende muito da experiência que ela tem, da quantidade do número de pessoas, de praticantes. Então, assim, todo esporte você tem uma estatística, você tem um risco, e eu acho que a gente tem que saber mitigar muito bem o nosso limite, assim, sabe? Se é algo que te faz bem ou que te faz ruim. Eu já vi pessoas assim no base que saltavam de base, mas eles não sentiam tão bem, aquela felicidade depois, né? Sentiam aquela adrenalina, só que aquela adrenalina às vezes passava do controle, sabe? Ele não conseguia relaxar, não conseguia se sentir bem. Então, às vezes não é para ele. Então, é bom realmente não fazer o esporte, porque pode, numa situação de extrema rapidez, eles precisarem de ter uma decisão rápida, você não ter o controle e o emocional para poder decidir rápido. Então, eu acho que são momentos como esse assim que faz a vida da gente valer a pena. Então, acho que
apesar, né, a gente fala assim do risco, né, do perigo, é um esporte incrível, né? Eu não fico fazendo muita apologia a pessoa começar, vamos lá, vamos saltar e tal. Acho que é uma decisão que cada um tem que fazer na sua vida, assim, sabe? A pessoa tem que realmente querer, ela tem que buscar mesmo, assim, tem que correr atrás, tem que pesquisar muito. Hoje em dia a gente tem internet aí com muitas informações. Hoje em dia no Brasil com muitos lugares novos, né, para saltar e seguros, altos. Então, assim, é treinar e se sentir bem. Se não te faz bem, eu acho que não é o esporte para você mesmo, assim, sabe? Mas os momentos bons vividos aí são inúmeros. Eu acho que ele é muito maior do que qualquer coisa ruim que a gente passa aí na montanha, né? Então, eu acho que quem tiver, assim, a fim de fazer esporte, tanto eu acho que escalada, ou highline, ou base jump, precisa pesquisar muito, se informar, estar em contato com alguém mais experiente e realmente focar mesmo, assim, no esporte em si, né? Caio, vamos lá. 3 escaladas para fazer no Espírito Santo, os 3 melhores highlines do Brasil, os 3 maiores saltos de base jump do Brasil, na sua opinião. Nossa, cara, vai 3, ficar 3 tá difícil essa bom. lista aí, hein? Porque o Espírito Santo você sabe que não é tão fácil, né, Eliseu? E apesar de ter escalado bastante aqui, ainda tem muita coisa para escalar. Mas, cara, eu sou apaixonado com 5 pontões. Aqui é uma montanha para mim que já me trouxe muitas alegrias, assim, muitos momentos únicos assim vividos nela, e tem muito potencial ainda para poder ser explorado. É uma escalada que eu acho que todo mundo deveria fazer, bem bacana mesmo, assim. Não é uma rocha muito sólida, né? Você tem um granito com cristais que quebram e tal, mas você tem linhas incríveis mesmo lá para poder escalar. Tem, cara, os 3 pontões de Afonso Cláudio também é uma das escaladas também muito incríveis, assim, não de dificuldade, assim, às vezes, algumas linhas, né, eu tô falando, mas, assim, da montanha em si. Tem o cume do dedinho, né, tem um dedinho lá, um dos pontões, que é, assim, é surreal, é um dos cumes mais legais que tem aqui no estado, sem sombra de dúvida. E aí, mais uma, a terceira vai ficar difícil aí para poder colocar, porque tem tantas opções, tem Pancas, tem a região de Castelo lá. Deixa eu ver aqui mais uma escalada bem legal, cara. Nossa, caramba. Eu vou colocar aí uma das vias maiores aqui também do estado, né? A gente teve a oportunidade de abrir em frente à Pedra do Fio, você tem o cartão postal, né, de escalar a montanha e de olhar para a Pedra do Fio e falar, caramba, depois dessa eu quero escalar do outro lado. Eu acho que é a Bicuda Bitela. É uma montanha que fica lá em Estrela do Norte, que eu tive a oportunidade também de abrir com o Naoki, com o Rony do Nada, e é uma montanha de mais de 900 metros, é uma via de mais de 900 metros de altura aí também, que é bem legal, assim, toda em livre, então, assim, vai, né? Vai e não para. E aí você tem a oportunidade de escalar ela, olhar para trás e ver a Pedra do Fio. Então, assim, é um lugar, assim, realmente lindo, lindo mesmo. Highline, eu acho que também você tem a Pedra da Gávea, que é o mais clássico do Brasil, com certeza. É um highline incrível mesmo, assim. Eu vou puxar a sardinha mais uma vez aí para os 5 pontões, que também tem um highline incrível lá. E eu acho que o highline que o pessoal fez no Dedo de Deus também é um dos mais clássicos que tem no Brasil. Incrível mesmo, um highline muito bonito e que, né, te dá a real sensação de highline. Está em cima de uma montanha, né, a vários metros de altura, assim, incrível. E base jump, cara, o Espírito Santo é o paraíso. O Espírito Santo é um paraíso mesmo, assim. Tem inúmeras opções, mas realmente Castelo, assim, é um dos melhores lugares no Brasil,
né? Você tem ali a Pedra do Cabrito, é tipo um complexo, sabe? Você tem várias montanhas ali juntas com várias saídas, né, diferentes. Então, a Pedra do Fio, sem dúvida, novamente, é uma outra montanha com um potencial incrível, assim, de salto. É um dos mais altos, se não for o mais alto do Brasil. Então, assim, quanto mais alto, melhor, mais queda livre, né? Você tem um salto da Cachoeira do Tabuleiro, que para mim é um mais bonito do Brasil. É lindo, saltar no tabuleiro é incrível demais. A cachoeira. E um outro salto bem bacana eu acho que o salto do balanço hoje em dia. A galera se pendura no balanço, se joga lá no vazio, é muita diversão. Você fica com medo, você está morrendo de medo, você não sabe o que vai acontecer. Depois você solta do balanço, cara, e cai, e pousa, Eliseu, assim, é todo mundo rindo, cara, feliz, sabe? Eu acho que é isso que precisa para o esporte, sabe? Felicidade mesmo, assim. Então, é um dos saltos mais legais que tem mesmo, assim, no Brasil. Tantas pessoas que vão para fora, né, cara, para poder, tipo assim, saltar em outros lugares. É legal ter essa vivência, né? Mas a gente tem pouco, né, aqui no Brasil, assim, poucas pessoas que vêm mesmo para escalar aqui e tal, principalmente de fora, sabe? E agora você começa a ver esse público vindo de fora para cá para o Brasil, é incrível, sabe? É incrível. Tanto para escalada, né, teve, assim, algumas pessoas, mas não tantas, né? Mas no Highline também teve um pouco, agora no Base Jump, Eliseu, incrível, cara. A galera vindo de fora e falando, cara, vocês têm isso aqui no Brasil, caramba, que incrível, é inacreditável, assim. E pra gente que pratica esporte, né, pô, você receber a galera de fora e falar, pô, o seu quintal é incrível, pô, é muito legal mesmo, assim. Pô, e que honra estar aí conversando com você, explicando essas coisas, né? Você já foi também, pô, para a África, cara, abrir via na África, que isso, Eliseu. Incrível. Queria, Ah, né? não, né, velho? Pô, às vezes as coisas aparecem, meu, na sua frente, meu, você imaginou um dia e de repente você tá vivendo lá, né, velho? Isso é doido, né? Cara, de uma Caramba. hora para outra, meu, que era sonho vira realidade, você tá lá, meu, você abriu e falou, caraca, velho, eu pensei, um dia eu imaginei que, entendeu, poderia escalar aqui, outro dia, e você tá lá, né? Deve acontecer várias vezes contigo. Pô, meu, nunca, eu olhava para aquilo, achava que dava para saltar, de repente você tá lá, né? Puf! Cara, é bem louco mesmo, cara. Tem isso. E quando é que você começou também? Queria saber um pouquinho Ó, tá, velho, essa da história é escalada em doida, si. velho. Pô, eu era escoteiro, cara. Pô, eu perdi minha mãe muito cedo, sabe? Cara, e, Eu meu, também com sete participei de anos eu perdi minha escoteiro também, já mãe. fiz um pouco. Daí, pô, meu pai, pô, não tinha muito tempo de cuidar de mim e do meu irmão, assim, tipo, meu, o cara cuidava e tal, mas não era um cara que, mano, podia, ou vou levar vocês para acampar todo final de semana, entendeu? Pô, entrei num grupo escoteiro com 11 anos. Velho, quando eu tinha 15, a molecada, meu, um dos moleques, meu, vamos lá ver uma demonstração de alpinismo no Pico do Jaraguá, velho, que é uma montanha mequetrefe lá, quase, de São Paulo, sabe? Bem pequena, velho. É um campo escola, né? É uma montanha que é um campo escola, tem umas paredes muito, muito pequenas, bem limitado. Mas, enfim, fui lá, meu, com um moleque de 15 anos, meu, cheguei aqui, vi, assim, meu, ferrou, velho, vou fazer isso aqui o resto da minha vida, entendeu? Só que, obviamente, que o cara que foi demonstrar era uma pessoa também com grandes limitações técnicas em relação a Na escalar. época também, né? Pô, Meu, difícil. 83, né, Caio? Pô, o cara, meu, tinha uma escalada anos 60, entendeu? Tá, mas daí comecei a ir atrás, meu, Clube Alpino Paulista, colar na galera que sabia mais, e daí foi, né? Não parei mais. Com 20 para 21 anos, mudei para São Bento, velho, e aí, meu, fechou. Seria o destino mesmo. Eu falei, é isso mesmo, ou vai ou racha. Com 21 anos tem pouco. Você tem ideia de quantos lugares você já foi, Eliseu, assim, de diferente? Cara, pô, não tenho não. Cara, pô, não tenho ideia, velho. Cara, uma hora tem que parar, meu. Na real, meu, eu meio que parei de contar as conquistas já. Um tempo Não atrás dá, eu né? tinha isso. Daí, pô, era falar, meu, que outra coisa que, na Não verdade, dá. é o que a gente deixa, né? Tem inspiração e tudo, mas, cara, a conquista das vias é um trabalho concreto, né? Aí você sabe, deixar lá é para a comunidade, entendeu?
Isso. Então, pô, isso aí eu sempre tive até também para manter, um certo controle ali do que tinha que ser reformado, não deixar neguinho também zoar destruir o estilo, Mas, enfim, pô, não tem ideia não, velho. Mas tem uma... Eu sei que eu tenho uma lista que eu não vou conseguir fazer nessa vida, velho. Caraca! Que isso, tá doido. Cara, nessa pandemia aí, ferrou. Tô com passagem para os Estados Unidos parada, tal, amigo querendo, ir para Né? Madagascar, entendeu? Cara, Madagascar, velho. Puta, fechado Madagascar. total. E aí vai, né? Mas tudo bem. Uma hora, Cara, resolve, né? De um jeito ou do outro, né? não. Eu também tinha algumas coisas anotadas assim do Highline, eu acho que já tinha quase 100 linhas que eu já tinha aberto aqui. Só que aí deu um pau no HD, perdi tudo. Eu falei, cara, vou parar de contar também. Eu já parei de contar várias coisas assim, mas é legal ter essa oportunidade, né, de ir para lugares novos aí, explorar coisa diferente, né? Eu vejo muito assim, igual o Naoki aqui também. Eu peguei um pouquinho desse começo, né, da escalada, e ainda tive o começo, assim, quando o Naoki veio para cá, que eu já colei com o Japa, falei, cara, eu vou na sua cola e daí eu não saio, né? Não sou besta. Figuraça, velho. E aí, pô, abrimos várias coisas juntas, assim, e cara, já passamos cada perrengue, Liseu, cada perrengue aí que, se for contar, vai indo embora aí. Mas é um cara também que, pô, eu tenho muita admiração também, assim, sabe? Pô, também, Um velho. cara muito sensato nas coisas que ele faz, sabe conversar, bem relacionado com todo mundo, e também já não é novo, né? Já não é garotão e continua aí, pô, escalando às vezes em solo, batalhando às vezes em esportiva aí ainda também, sabe? Pô, cara, Pô, admiro pra caramba. com Uma certeza. das inspirações, assim, para continuar, sabe? Sim, velho. É uma pessoa, velho, focada. Assim como, você também é a mesma referência, entendeu? Pô, velho, pessoas que estão num esporte que a maior parte da galera vê como maluco e tal, cara, não é nada dessa loucura, não, velho. As coisas são certas, entendeu? Para você ter sucesso, você tem que ser multidisciplinar, você tem que ser uma pessoa regrada, você tem que ser uma pessoa disciplinada, entendeu? Não é na porra louquice, entendeu? Então, pô, É o equilíbrio, falando né? do Bride, a gente conversou exatamente sobre isso. Se você porra louca, velho, você sequer é recebido numa empresa correta, entendeu? Você vai querer ser, patrocínio de quem, maluco? Você não fala direito, você não, entendeu? Se veste de qualquer jeito, você não representa, chega num lugar, cheirando maconha. Cara, não dá, entendeu? Numa empresa correta, o cara não vai te receber, né? Cara, é isso. Cara, Não, é incrível, porque é bem isso, assim, sabe? Eu via também, o base jump era muita essa coisa, assim, né? Esse cenário de loucão, os cabelos pintados, pá, eu sou doido, eu faço o que aconteça. E aí, às vezes, você entra no esporte com um certo estigma, e aí você começa a praticar, cara, não é bem isso. Na verdade, você não precisa ser loucão. Você tem que ser realmente tranquilo, equilibrado ali para tomar a decisão certa, para fazer, né, um salto mais tranquilo mesmo, assim, concentrado. E tem muito cara que é assim, sabe? Pô, eu vou saltar, sou muito louco e tal. E muda um pouquinho a perspectiva, sabe, do esporte, assim. Eu acho que, principalmente a mídia, né? A mídia gosta muito dessa coisa de, caramba, o doidão vai saltar da parada lá, vamos lá filmar. E às vezes é difícil você mostrar a essência mesmo do esporte, sabe, cara? Não. Você tem algo muito além disso aqui, não é isso aqui, é outra coisa, sabe? É você estar ali em contato com a montanha mesmo, de sentir aquela presença, né? Caindo queda livre, estar ali sentindo tudo acontecendo de uma velocidade tão rápida. E na verdade, acontece em câmera lenta para a gente, sabe? É igual a gente estava saltando aqui na semana passada, uns 10 dias atrás, e o pessoal saltando no balanço. Cara, os caras saltaram junto, cara. Todo mundo assim, morrendo de medo. Pô, os caras vão saltar junto, como é que vai ser? Ninguém tinha feito antes. Saltaram, foi perfeito. Foi tipo assim, 1 segundo. Só que eles viram assim, a coisa acontecer, sabe? Eu também sinto às vezes. Então, é câmera lenta, cara. Então,
você tem muito disso do esporte, sabe? Não precisa ser doidão, você tem que ter realmente o equilíbrio na vida, né? Eu acho que é isso que eu também levo muito assim para as pessoas, né? Eu não sou um cara doidão, eu não vejo nenhum problema nisso, né? Cada um tem as suas escolhas, né? Mas não fumo, não bebo, não sou muito porra louca, mas eu tento ser bem equilibrado nas coisas, nas decisões, assim, sabe? E tento passar isso também para as pessoas, sabe? Sim. Mas essa visão diferente que você fala, pô, como é que as pessoas te veem na sua família e tal? Eu sou assim, equilibrado, converso às vezes mais devagar, tranquilo, e às vezes a gente pensa que pô, você tem que ser, né, frenético ali, super ligado, e na verdade não é, tem que ser, né, cada um tem que ser você mesmo, mas eu acho que tem que ter um certo equilíbrio nas decisões, nas coisas que você faz, né? Meu, com certeza. E velho, é impressionante como às vezes as pessoas. Te respeito muito como referência, cara, entendeu? Você é de uma outra geração da minha, Pô, que entendeu? isso, né? Assim como Naoki, como Bride, tá, mas enfim, velho, às vezes o Cabra vai lá, assiste Valley Uprising, vê toda aquela loucura, aquele doc da galera, Putz, meu, tomando LSD e indo pra parede e tal. Pô, e dando cambal nos Rangers e provocando os Rangers. Cara, ok, meu, ó, veja, é um documentário. Meu, documentário que teve uma época que isso pode ser engraçado pra gente, mas, cara, isso queima hoje o filme dos escaladores em Yosemite. Cara, isso aham, é uma altitude que, se você for tentar fazer hoje, você vai fechar pico, meu, você não vai ser recebido, você não. Meu, é o que eu falo, cara, é um documentário, meu. Isso não é para você seguir hoje, aquilo, anos 60, 70, outro momento, entendeu? Dá risada, cara, mas não é isso um exemplo, às vezes, a ser seguido. Isso cara, é difícil, entendeu? Mas enfim, né, cara? Cada um escolhe o super-herói que quer, né, cara? É isso, mas né? é bem pouquinho, não dá para poder ser porra louca num esporte, você tem que ter bastante segurança, né? Então, a gente tem que respeitar bem a montanha também, às vezes, sabe? E o lugar que a gente está também, né? A gente tem igual aí, né? Tem uma briga, não uma briga, mas uma luta aí constante para poder tentar liberar o lagarto, né, da Pedra Azul. É uma via da década de 70 e até hoje eles não liberaram essa escalada assim, em si, né? E a associação conseguiu liberar uma via que vai pelo Costão, chega no cume da Pedra Azul. É um parque estadual, né? O Parque Estadual da Pedra Azul. E até hoje, cara, a gente não conseguiu ter um contato, uma coisa mais próxima assim, com o parque aqui. E você vê que tem um potencial enorme ali na Pedra Azul para poder, né, fazer outras vias de escalada e tal. E os caras são bem fechados, porque tem que ter uma certa organização, né? Tem que estar ali sempre conversando e tal. Eu acho que falta muito isso no Brasil também, eu acho que algumas gerências de parque, sabe? Se unirem e ver também o que pode ser feito em relação aos esportes também dentro, sabe? Porque tem pessoas que realmente bagunçam, fazem essas loucuras, mas tem gente também que, né, busca ali Séria. de fazer de uma forma segura, de uma forma mais correta. Se você fizer o controle, cara, pô, não tem mal para ninguém, sabe? É tudo uma questão de equilíbrio e de respeito também. Eu vejo assim o tabuleiro. Para mim, o tabuleiro é um exemplo, cara, de parque a ser seguido assim por outros, sabe? É um parque municipal e você tem, pô, a prática da escalada, do highline, do base jump liberado, né? Assim, e o que acontece? Tá escalando, caiu, machucou, vem um helicóptero, resgatou, beleza. Faz parte do esporte, cara. Agora, tem muitos parques, eu acho, no Brasil, que eles limitam, né, os esportes por uma questão de não se deixarem correr um risco de falar, nossa, o cara machucou, vai sair alguma coisa na mídia, eu acho que posso me queimar. Então, eu acho que falta muito essa questão de uma gerência de parque mais aberta, não a ter um risco, né, de ter uma abertura total dos esportes, né, de qualquer esporte e tal, mas de ter um controle um pouco melhor do que a gente pode fazer, né,
eu falo muito porque assim, eu pratico 3 esportes na montanha, então eu gostaria muito de fazer os esportes que eu pratico na montanha de forma livre, né? De forma correta e tal. E em outras montanhas aqui no estado, por exemplo, eu consigo fazer e num parque aqui eu não consigo fazer, né? Eu não consigo ter um diálogo assim. E aí é difícil. Eu acho que falta um pouco disso no Brasil mesmo, assim, sabe? Uma gerência mais em contato com os praticantes, de ter uma relação um pouco mais próxima, assim. Acho que deles terem uma vivência, por exemplo, pô, o cara viaja para o Yosemite, ver como é que funciona o Yosemite, apesar de Yosemite também ser, né, fechado lá, proibido o base jump, mas você tem, pô, uma abertura enorme para escalada, tem um contato bom com os escaladores também. Então, eu acho que tem que ter um respeito mesmo entre as pessoas e ter um contato maior. Acho que falta um pouco mais desse contato assim com as pessoas, sabe, aqui no Brasil. Eu também acho bem frustrante, Caio, de você ter parque fechado para lazer, entendeu? Porque teoricamente, na verdade, teoricamente não, é a mesma coisa, velho, é lazer, entendeu? Se você vai assinar um termo de responsabilidade com relação ao que acontece com você, já é outra história, entendeu? Mas Sim. proibir acesso às vezes, entendeu? Até às vezes é mais básico do que simplesmente ir lá e praticar o esporte que você quer. E, poxa, se você vai praticar uma atividade que não vai afetar em nada o parque, por que não, entendeu? Pô, a gente luta para ter os parques não só para preservar, mas também para a gente ter direito de ir lá e ver, entendeu? Vivenciar aquilo. Pô, você lutar, Isso. você pagar para, a manutenção dos parques, para eles fecharem para a população, cara, é extremamente revoltante, meu. Eu me revolto É bastante, para mim. eu entendo, porque, na verdade, nos últimos anos já houveram várias, aqui na nossa região, né? Ali em relação à criação do Parque Nacional do Altos da Mantiqueira, houve uma enorme movimentação das comunidades para não acontecer o parque, justamente por isso. Desapropriação sem indenização, direção do parque fechando a troco de nada, entendeu? E é isso. Ou então prefeitos, a última vez que pegou fogo na Serra Fina, que não se sabe por quê, fecharam as trilhas. Meu amigo, você foi prefeito 4 anos, você não fez nada pela Serra Fina, mas você está fechando um caminho que tem 50 centímetros, e esse caminho de 50 centímetros você acha que vai afetar uma serra daquela imensidão. Cara, é coisa de louco, né, meu? Isso, né? Não, acho que ainda mais para vocês, que tem tantas pessoas próximas, né? É uma comunidade que tem, né, sítios, muitas coisas próximas da unidade mesmo, mas deve ser bem complicado. E assim, aqui na Pedra Azul, Eliseu, para mim é uma das escaladas também mais incríveis que tem aqui, né? Eu não escalei, da década de 70, esse lagarto da Pedra Azul. É uma escalada, cara, pô, você chega no cume de um lagarto, de um dedo, assim, né? De um totem. Incrível, cara, incrível. E pouquíssimas pessoas já escalaram lá, assim, sabe? É uma das 3 mais aí do estado, mas que tá ali ainda de difícil acesso, assim. Mas é uma pena, né? É uma pena. Por isso que, assim, às vezes a gente tem um pouco mais de liberdade, assim, em outras montanhas, né? Que a gente salta, escala, faz highline, que é tudo liberado. Então, você tem que contar mais com a força dos locais, né? Que estão ali, às vezes, trabalhando com um agroturismo, faz uma trilha, guia as pessoas a fazer uma trilha, mas são, na verdade, eles que mantêm mesmo o lugar, né? A estrutura ali, para receber as pessoas, a trilha. Né? Bem bacana mesmo aí. Você tem um lugar, às vezes, mais aberto mesmo do que, às vezes, um parque bem fechado, assim, sem muito diálogo. Caio, para alguém que te conhece no churrasco da família e fala, cara, por que você faz tudo isso? O que você responde? Cara, é porque é muito natural, né? Depois de alguns anos que você começa a praticar, fica muito natural. É igual eu tinha te falado, eu nunca me imaginei que hoje eu estaria fazendo isso um dia. Então, é difícil você explicar algo que te dá vida, assim, sabe? Que te dá motivação para viver. Se eu pudesse fazer isso todo dia, cada segundo da minha vida, eu faria. Se eu não ganhasse nada, eu já estaria, sabe, tipo, mais do que realizado. Só precisava de ter, sei lá,
o meu equipamento, lugar para poder ir, para poder viajar, para saltar e isso, sabe? Acho que essa é a maior realização que a gente tem mesmo, assim, de viver momentos únicos. Eu acho que tá na montanha te dá essa oportunidade de viver momentos únicos, né? Você tá ali todo dia na cidade, fazendo a mesma coisa, aquela mesma rotina, você tá vivendo a mesma coisa sempre, né? Eu acho que a montanha te proporciona isso, viver a vida de momentos diferentes, únicos, às vezes bons, às vezes ruins, às vezes difíceis, né? É muito próximo do que a gente vive na nossa rotina, né? Você tem dificuldades, né? Mas são dificuldades que às vezes tem que estar ali correndo atrás de dinheiro, tem que estar para pagar uma conta, às vezes, pô, tem que ir no hospital para poder fazer alguma coisa que você passou mal, ficou doente. E na montanha não, você, às vezes, pô, você tá lá, você quebrou um pé, cara, você estava quebrando o pé porque você estava escalando uma montanha diferente, uma via diferente que te criou aquela oportunidade de ir lá, querer fazer aquilo, sabe? E não de estar ali, às vezes, dirigindo uma moto, pum, bateu, quebrou. Então, eu acho que é isso, é viver a vida mesmo, assim, sabe? Viver a vida. Eu acho que cada um vive da sua forma, mas eu acho que se você tem a oportunidade de estar se desafiando, de certa forma, né, fisicamente, mentalmente, é difícil explicar, mas é por aí. Acho que é o que te motiva a viver mesmo. É o que me motiva a viver, me faz feliz, então vamos continuar, né? Tá bom demais. Pô, Caio, muito legal o papo, velho. Pô, te agradeço demais, Isso, meu. Muito, muito bacana, meu. Muito obrigado. eu que agradeço aí eles a oportunidade. Eu acho que tem muita coisa ainda, né, para a gente poder conversar, muitas montanhas para a gente poder explorar ainda no Brasil aí afora e poder, né, compartilhar um pouquinho dessa, né, dos esportes que a gente tem aqui, que às vezes é pouco conhecido. É um canal muito bacana para a gente poder, né, tá divulgando. Já te agradeço novamente também porque muitos dos projetos que eu fiz você também divulgou no Mountain Voices, que é né, uma oportunidade também que a gente tem de mostrar um pouco das coisas que a gente faz, que às vezes a gente não tem muita oportunidade na mídia, né, TV ou mídia maior, assim. Você tem um jornal específico de montanhismo, específico para os praticantes do esporte. É muito importante. Então, assim, agradeço você, né, que levanta essa bandeira aí já há tantos anos, corre atrás há tantos anos. Eu acho que quem tem que estar mais agradecendo aqui sou eu. Então, parabéns mesmo aí né, por tudo que você já fez e que ainda você continua trabalhando aí em prol do esporte. Valeu mesmo, viu? Então aí, né, cara? É a nossa vida, né, velho? Pô, eu também não me arrependo nada de ter investido em tudo que eu fiz e, meu, e manter o Mountain Voice mesmo é uma das missões aí que, meu, graças a Deus, até hoje tive muito respaldo da comunidade, dos empresários, dos atletas, pô, e a gente conseguiu. Agora deu uma parada por conta da pandemia, mas é importante a gente manter documentado de uma forma escrita, né, cara? 30 anos que aconteceu no esporte, né? Tudo isso, né? A chegada de modalidades novas e, meu, como que os montanhistas viram isso e como que a coisa, meu, eventualmente depois se desvinculou, né? Mas é importante. E palavra escrita é diferente de você ir lá e deletar, né? Não tem como, né? Imprimiu 10 mil jornais e jogou para todo mundo. Meu, tá lá o Caio na capa. Caramba, meu, o que esse cara tá fazendo agora? Caio, meu, mais uma vez, meu, muito obrigado. Que você continue sendo essa inspiração e essa referência, não só como atleta, como pessoa para nossa comunidade, meu velho. Tudo de bom. Que isso, obrigadão, Eliseu. Vamos ver se a gente consegue se encontrar um dia também, né? A gente só fica aí também trocando. Mas seria uma honra também fazer uma escalada com você, oportunidade de vir aqui para o estado, estamos aí à disposição. Com certeza, cara. Oportunidade não vai faltar. Meu, tem um baú aqui, salto, slackline, um monte de escalada bacana, meu. Tô te esperando. Grande abraço, meu velho. Valeu, obrigadão. Abração. Rox é uma nova marca de roupas para esportes outdoor que já nasceu com mais de 30 anos de experiência.
Nossas peças são desenvolvidas por montanhistas, com foco na versatilidade de uso, liberdade de movimentos e conforto dos tecidos. Acesse rox.com.br e permita-se essa liberdade. Rox é ROCX.